Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Bacana demais? Conforme prometido, né? Vamos falar. Eu falei que cada dia tá falando sobre um projeto. Eu acabei chegando agora de uma outra demanda ali, e do jeito que eu cheguei, eu falei assim: já vou gravar esse vídeo agora, porque eu tenho outros compromissos e não vai dar tempo. Como eu prometi, né? Então essa questão de tempo é um negócio complexo, porque tem hora que você tem tempo sobrando, tem hora que não tem. E a agenda de um empreendedor, ela tende a ser um pouco acirrada, porque tem que ser. Porque quando você tiver sobrando tempo, tem alguma coisa errada. Então eu fico até feliz quando o negócio está apertado mesmo. Tá, vamos lá. E hoje eu até ia falar, gente, eu falei primeiro dia, né? Primeiro dia eu falei sobre a plataforma de concurso na mão. Nós estamos focados aí, a galera está focada em vendas, o negócio agora é vender. A segunda plataforma que eu falei ontem, no dia 2, né? Foi sobre a Logi, uma plataforma feita para lojista vender online. Hoje a gente deu um gás interessante nela no sentido de melhoria de fluxo e tudo mais, tal, e focado em vendas também. Então essas duas plataformas agora, hoje a gente teve que fazer alguns ajustes pequenos ali na rota com relação a fluxo. Dá um trabalho bacana, mas faz parte do jogo. E agora hoje eu vou falar sobre um podcast. Na verdade, eu ia até falar sobre o projeto de parceria de engenharia que nós estamos fazendo, mas eu vou falar amanhã. Até porque a galera envolvida pediu um tempinho a mais, porque estava desenvolvendo a landing page, terminando a landing page, algumas coisas nesse sentido. Amanhã eu falo sobre isso. Então hoje eu vou falar sobre o podcast. O podcast, que é uma ideia que também está dentro do projeto. Então, qual a ideia? Assim, a gente quer mostrar, assim, o podcast ele entrou não tanto pensando muito no sentido de monetização de valor interessante. A gente acredita, sim, que ele é um trabalho mais a longo prazo e existe, assim, uns ganhos que vai contar no milhão, sim. Mas a gente entende que ele representa uma realidade do brasileiro empreendedor hoje. É comum as pessoas querer fazer isso, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente fez uma análise, assim, entendeu que era interessante, cara, vamos colocar isso, já que muita gente quer fazer isso. Qual é o custo disso? Como é que isso funciona? Qual é o fluxo disso? Como é que se faz a análise do mercado? Como que deve ser? Então o que a gente fez? Tá bom, vamos colocar. E aí então dá trabalho. Parece simples, né? Assim, você olha assim, cara, é simples, um podcast, você coloca uma mesa ali, coloca ali os microfones, as câmeras e uma pessoa com uma noção bacana de edição, né? E o cara fazer pergunta e, sei lá, entrevistar, dá a impressão que isso é simples, mas quando você vai colocar no plano de negócios que você precisa fazer, isso dá um trabalho bacana, viu? Então a gente conseguiu uns parceiros aqui para tocar isso. Dá um trabalho gigantesco, assim, eu vou falar pra você, foi assim, mais difícil do que eu imaginava, muito mais difícil do que eu pensava mesmo, e até os parceiros, porque para você fazer o filtro, assim, quem é que vai, assim, tá bom que tem ali a galera do back ali que tá dando suporte, né, mas quem vai participar disso, como é que vai ser, qual a estratégia, você coloca isso um pouco mais amplo ou não, faz de forma mais simples, então é difícil fazer isso, então assim, de certa forma é difícil mesmo. E aí o que nós fizemos? Assim, fizemos toda essa análise, em algum momento a gente vai começar a postar as análises dos negócios, né? Nesse primeiro momento, dando mais um brief, assim, de um resumo das coisas, mas em algum momento a gente vai colocar as análises e aí vocês vão perceber que não é simples não é simples, realmente é um pouco complexo. A gente fez o quê? Definiu o tópico, definiu a área específica, porque você pode trabalhar com diversas áreas, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar numa área um pouco mais da área do direito. Existem vários motivos por que a gente escolheu esse tema, mas lógico que tem influência dos amigos, existe aquela influência também, né, por eu ser advogado, estar nesse meio, né, então é possível, acaba fazendo mais conexão com algumas pessoas, então a ideia do negócio vai ser o seguinte, algum podcast mais na linha assim, de simplificando o direito, alguma coisa nessa linha, de tentar pegar temas específicos que são da curiosidade da maioria da população, entender aquilo, como que funciona, de determinados nichos, trazer especialista naquele assunto e discutir sobre esse tema de uma forma bem que faz que a informação chegue de forma clara e objetiva para a população. A gente entende que existe um mercado nesse sentido,
A gente avaliou que entende, deu uma estudada nesse assunto, passou no crivo, né, de avaliação. A gente tinha estudado outros modelos, mas aí chegou, assim, não passou na avaliação, esse passou. Então, assim, passou nosso crivo de avaliação, a gente entende que tem um certo sentido. E aí deu um trabalho para escolher os parceiros, porque você acha que uns vai dar certo, vai formar parceria, mas aí conversa para cá, conversa para lá, e aquele negócio, a conta não fecha. A parte da parceria, gente, essa parte é mais complicada que existe. Assim, sofre mesmo, você sofre. Eu estou tentando organizar com uma agência, né, para profissionalizar mais essa parte de apresentar aqui os projetos para vocês. E aí nós estamos já trabalhando nesse sentido. E porque se você analisar aqui o Instagram, né, você vai ver que tá um pouco aleatório, as coisas não tá bem organizadinha. Então a gente vai dar uma organizada nisso aqui para ficar bem profissional. Mas, e vou apresentar aí alguns os dias posteriores, né, como vai estar, vocês também vão perceber as mudanças. Mas a gente tá até, uma das estratégias que estava definida é o seguinte, é de mostrar a parte difícil, né? Porque eu estou apresentando aqui o lado simples, né? Como se fosse, cara, você monta assim, faz isso, e então assim, não estou mostrando a dificuldade, né? Para quantas pessoas, quantos não eu recebo para dar um sim. E eu preciso, e para mim construir essas coisas, para a série ficar interessante, que a gente quer montar uma série nesse aspecto, eu não posso ser o real Leandro. Então eu tenho que mudar a minha identidade para a maioria das coisas. Então assim, eu preciso estar num traje diferenciado, mais daquele meio. Então a gente vai apresentar para vocês também. Então, para mostrar a real dificuldade, porque a gente quer que essa série representa de fato o mundo real, porque no mundo real não é simples assim. Se eu chego lá com o Leandro de hoje, o Leandro como eu sou hoje, então acaba que eu uso com a influência fica mais fácil eu negociar com as pessoas. E na prática, no mundo real não é assim que funciona, todo mundo sabe disso, né? No mundo real as coisas são muito difíceis mesmo de você conseguir, principalmente você não tendo nome. Então eu estou tentando não usar o nome para a maioria das coisas, para ela ser bem real mesmo, para tratar a realidade, para quando a gente colocar isso na série, ela ficar de fato uma realidade de como a coisa funciona. Então é difícil você formar parceria nesse sentido, porque uma coisa é você tem um amigo, você liga para ele ali, e ó, vem cá, e o cara vem, tem um potencial, você usa o network e as coisas funcionam mais fácil. São mais fáceis de funcionar. E nesse primeiro momento eu não tô utilizando mesmo a questão do network, tipo assim, estou evitando, tem coisas que apareceu negócios já, né, nesse caminho, mas que estava muito ligado ao network, eu já desfoquei, não, tá bom, vamos fazer sim, estou dentro, mas não podemos fazer nessa série porque aí eu estou usando o network que eu já tenho, então não vai funcionar, não é essa a ideia do programa. O programa é mostrar a dificuldade básica mesmo, aí do zero, você começar um negócio ali sem sentido, começar um negócio ali com muita dificuldade, né? É lógico que tem que ter os princípios, né? Aí isso aí a gente vai tentar deixar bem claro aqui. Mas voltando sobre o assunto, esse agora é o terceiro dia, que hoje é o 23º, né? 23 dias. Falta só 67, nossa, é rápido demais, o tempo voa. Mas voltando ao assunto, a gente está acreditando bastante nessa questão do podcast, no sentido de, existe vários, mas aí você fala assim, Lena, mas onde vocês estão enxergando que isso é monetizável? Tem vários pontos, mas dois deles eu vou falar aqui. Dois deles é o seguinte, por exemplo, se eu consigo, de uma forma ou de outra, é o seguinte, por exemplo, no meu escritório de advocacia, se eu tenho um podcast e onde eu tenho mais pessoas conheça a minha pessoa como advogado, e conheço meu trabalho, elas, de certa forma, de forma indireta, elas vão estar me conhecendo o meu trabalho, e a tendência é que o público me procure mais e eu atenda mais pessoas. Então, como eu sei o meu nível de atendimento no meu escritório, então tudo que aumentar de forma, né, como eu acompanho tudo, eu consigo dizer, a minha linha de atendimento é nessa linha aqui. Tudo que isso aumenta devido à minha visibilidade nesse aspecto, eu vou mensurar como dentro do projeto do milhão. Porque eu tenho um trabalho ali que é separado. Então eu não conto com ele. Mas quando eu começar a aparecer nesse aspecto, para esse público, né? Não aqui no Instagram falando de empreender, mas quando eu começar a aparecer para esse público que vai ser direcionado para as pessoas, né? Para esse tipo de público, e eles vão começar a me achar
me conhecer, saber que eu existo como advogado também, porque mesmo que no podcast eu vou apresentar, eu vou estar também, né? Vai ter outro parceiro meu também, que a gente está fechando parceria aí. Estamos nos ajustes finais aí, né, de parceria. O cara que vai, né, também vai aparecer, lógico que tem uma galera bacana ali que fica ali por trás, né, mas o cara que também vai aparecer, então eu apareço, de certa forma, como advogado e isso acaba monetizando, que vai direcionando para o meu escritório. Esse é um ponto que de forma indireta, né, não é que eu vou fazer a propaganda, até porque eu não posso fazer como advogado, mas de forma indireta as pessoas sabem, esse é um advogado, está falando sobre esse assunto, aquele assunto vai chegar. É lógico que não, a gente vai convidar pessoas, né, do ramo específico, mas de uma forma ou de outra a gente acaba se identificando, né, quem é quem no processo. E as pessoas vão me conhecer, naturalmente tende a aumentar o número de clientes. E aí esse aumento nós vamos considerar dentro do Projeto do Milhão. Esse é o ponto. E o segundo ponto, que é o comum, que todo mundo faz, parcerias, né? Porque você acaba monetizando o próprio canal que você vai ter, você acaba monetizando via YouTube e tudo mais, através de parcerias, através do canal Seja Membro, através de uma série de coisas que é possível fazer. E além disso, você pode fazer parcerias, né? Possíveis marcas, né? Possíveis marcas que vai acabar essas pessoas né, patrocinando determinados produtos e tudo mais, que tenha nexo ou nem tenha tanto nexo com o seu programa, tudo mais. Mas acho que todo mundo sabe como é que funciona isso aí, apesar que a gente vai em algum momento do programa detalhar isso, mostrar quais são as estratégias que nós estamos usando e para ver se está dando certo. Até porque a ideia do projeto também é essa. Se não der certo, nós vamos mostrar, gente, ó, nós colocamos isso aqui, nós fizemos desse jeito aqui e nós erramos, e aí algum especialista dos nossos especialistas ou alguém convidado vai analisar onde está o erro, por que não deu certo. Então, assim, essa ideia é ser transparente o máximo possível, não está aqui para mostrar, né? A nossa ideia é o seguinte, o objetivo do programa é mostrar que nós vamos fazer em todos eles dar certo. Porque mostrar que a parceria faz dar certo, essa é a expectativa. Mas pode ser que não dê em algum momento, a gente mostra que não deu, pronto. A gente não tem problema nenhum com isso. Eu acho que é um dos primeiros pontos do empreendedor. Se não deu, meu filho, vira as costas, bate fogo, limpa a poeira e próximo. Então, assim, isso funciona, isso tem que ser rápido. Você não pode estar travado com isso, não. Então, de modo geral, a questão do podcast vai rodar mesmo. Tá nos 10 projetos que nós vamos apresentar aqui. O primeiro, eu já falei, né, que eu falei ontem, que foi a questão, detalhei um pouco mais, né, que é a questão da plataforma de concursos. O segundo foi a plataforma para lojistas. E o terceiro é a questão do podcast. Podcast, nós estamos estudando, definir o tema, analisou o mercado, então, assim, passando pelo crivo mínimo que precisa fazer, a gestão de como será, como é que é a questão de gestão de pessoas, como é a questão do plano de negócio em si, que áreas vamos atuar. Então, assim, a série de detalhes que você precisa fazer antes de começar o processo, nós já fizemos essa parte. Mais na frente, a gente vai tirar um dia para a gente apresentar, fazer um vídeo bem institucional, nesse sentido de apresentar quais são o nosso checklist, como é que a gente faz para avaliar se o negócio tem sentido ou não, como é que a gente decide que aquilo vai ser nosso crivo, que está aceito. Então, assim, acaba que cada um empreendedor tem uma forma de agir. A gente tem meio que um checklist nesse sentido, pelo nosso feeling, pela nossa experiência, né? Mas cada um tem um método, mas desde que esteja dentro dos princípios básicos. Você pode ter o seu método, porque ali pelo seu feeling da coisa, né, o seu sentimento, mas você tem que tomar cuidado porque tem princípios. Você precisa seguir o princípio, e aí se você seguir os princípios básicos, a tendência é que aumente a probabilidade de dar certo. Beleza? Vamos nessa aí. Hoje já é o 23º e estamos otimistas. Vai dar certo. Essa é a nossa meta, 90 dias, é empreender, provar que é possível sim você empreender. Eu confesso que as horas trabalhadas, né? Estou no limite ali, porque eu preciso manter as horas, né? O programa exige que eu tenha um descanso, que eu tire um tempo para a família e tudo mais. 24 horas eu tô sentindo que tá curta. Tem dia que eu penso assim, podia aumentar mais um pouquinho as horas hoje, né? Hoje podia ser pelo menos 26 horas. Eu acho, mas isso é coisa de empreendedor, viu? Quem empreende, ele pensa que 24 horas é muito pouco. Ele fica torcendo, rapaz, hoje quem desce. Assim, quando você lê umas passagens da Bíblia, tipo, o sol parou, você fica, poxa, para mim o sol podia parar hoje, né? Num dia igual hoje, que é sábado,
eu fico pensando assim, né, que eu tô gravando aqui hoje no real, né? De hoje é exatamente dia 23 de março de 2024, de hoje é um sábado. Então, tem hora que eu penso assim, pô, só podia parar hoje para mim conseguir trabalhar mais, eu conseguir empreender mais. É porque eu gosto disso, pra te falar a verdade, assim, eu curto demais. Nossa, eu empreendendo, eu perco o sono, perco a fome, perco um bocado de coisa aí. Isso na cabeça não. Mas é natural, você tem que gostar do que faz. No meu caso, eu amo de paixão mesmo e faço isso aqui com muito prazer. Eu tô até começando a gostar de fazer vídeos, você acredita? Os primeiros dias eu fiz com uma certa dificuldade, uma resistência, e a questão de publicar, né, as coisas, porque não era isso que eu fazia. Agora eu tô começando até a gostar disso, até legal. E isso me obriga a ser mais produtivo ainda. Até porque quando você coloca os seus resultados públicos, você se cobra um pouco mais. Então, estou até gostando desse desafio. Entrei não pensando só nisso, mas agora tô mais tranquilo aí. É lógico que eu vou evoluir bastante na parte de câmeras ainda, a parte de falar, a parte de apresentar, o layout, né, o produto, tem uma série de coisas para mostrar. Mas nós decidimos não fazer isso no começo, porque eu queria representar o brasileiro. Eu quero representar você que está começando. Então eu não... Porque quem está começando não é assim que funciona. Não adianta eu postar aqui um carrão, postar aqui uma casona, não adianta. Isso não é a realidade, não é a realidade do empreendedor. Essa é a realidade. Na realidade você pega uma motinha, então assim, eu tenho aqui em casa uma, uma Titanzinha 125, é ela que eu uso para empreender nesse projeto do 1 milhão. Porque é nela que eu preciso chegar lá de forma bem simples, para mostrar a realidade. Porque não adianta eu chegar lá numa máquina, porque eu vou ser mais bem recebido, o tratamento vai ser outro. Você vai num gerente de banco, se você chega lá bem vestido, o cara tem que saber, não pode nem saber, tipo assim, o cara pergunta a minha função, eu digo, sou autônomo. Essa é a minha resposta, eu sou autônomo. Mas você mexe com vendas. Falo bem assim, por quê? Para não transmitir nenhum tipo de... para nenhum benefício que eu adquiri ser alguma coisa que não representa o empreendedor brasileiro, que a maioria não tem. Então não adianta eu chegar lá, sou advogado, sou engenheiro civil, sou isso, aquilo, sou teólogo, sou administrador, sou engenheiro de produção. Essas coisas assim, acaba que se você usar na malandragem, isso pesa positivo para você. Mas eu não estou usando nada disso. Por quê? Porque eu quero mostrar a mesma realidade. Vamos para cima lá mesmo, de bota suja, de calça, se puder, algumas rasgadas, porque esse é o intuito. Esse é o intuito, na raça, a gente fazer as coisas acontecerem. Não é moleza não, tá? Vamos nessa, rumo ao 1º milhão em 90 dias, hoje no 23º, motivadíssimo. Ó, segurei o vídeo aqui, falei um pouco mais, para segurar nos 18 minutos, de repente eu mantenho essa média aí, essa média de minutos, todos os dias, né, falando sobre isso aí, falando sobre a questão de empreender, sobre os projetos, do detalhe e tudo mais. Vamos nessa? Obrigadão, se você chegou até aqui, muito obrigado. Raramente alguém vai chegar até o final, né? As pessoas tendem a olhar ali o vídeo e pular, ou ver só uma parte e outra. Talvez você tenha visto até o final. Se você viu até o final, comente aqui para eu saber que você viu até o final, que você viu isso aqui. Eu agradeço por você ter chegado com a gente até aqui, tá bom? Vamos nessa, estou trabalhando para mim detalhar um pouco mais o plano, o modelo de negócio para mim ir liberando isso, né? Essas informações para ser útil, essa que é a ideia. Vamos nessa, brigadão, até a próxima, que vai ser amanhã. Amanhã eu vou estar falando de outro projeto. Cada dia um projeto. Falei hoje do terceiro, são 10.